Olá meninas, eu sou Flávia, sou psicóloga e coach. No vídeo de hoje eu quero conversar com você que já quis ser mestre em alguma coisa. Ou se você ainda não pensou nisso, eu quero te fazer um convite a pensar. Ser mestre de algo, ser superdotado em alguma situação, sobre algum assunto, sobre alguma atividade. Você já teve essa vontade? Se você já teve essa vontade, eu queria te fazer um convite. Que tal ser mestre de si mesma? Esse assunto te interessa? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar algumas diquinhas e o caminho das pedras para ser mestre de si mesma. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos que vão fazer total diferença no seu caminho e principalmente na sua transição capilar. Fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Bom, meninas, para a pessoa ser mestre em alguma coisa, ser dotada de conhecimento, ter poder com relação àquela questão da qual ela define tanto conhecimento, quanto informação, quanto posse do seu conteúdo, digamos assim, ela precisa ter passado por todo um processo de aprendizagem, de investigação, de entendimento. E por isso, quando a gente fala de ser mestre de si mesma, isso exige sim uma autoinvestigação. Um olhar para dentro de si, para o seu sentir, para a sua autocomunicação, para o seu ser. E é esse caminho que a gente vai percorrer aqui. Corresponder às expectativas do outro é algo que nos foi ensinado como uma obrigação, muitas vezes, para que as coisas funcionassem bem. É aquela coisa, até de quando a gente é pequenininho, de quando ganha um presente, agradece. Às vezes a criança nem gostou do presente, mas agradece, vai lá, agradece. Chega numa festa, vai lá, cumprimenta. Então, sempre a corresponder às expectativas do outro. Isso faz parte da educação e dos bons costumes, digamos assim, mas é muito importante a gente entender as nossas vontades, as nossas reais e verdadeiras vontades do que acontece lá dentro. E nesse caminho de investigação de si, do seu verdadeiro eu, a gente precisa começar a questionar quem nós somos, qual que é a nossa história, qual que é o nosso lugar no mundo, quem eu sou diante do espelho. Eu não sou só essa imagem refletida. Essa imagem refletida, esse semblante, ele fala muito do que está acontecendo aqui dentro. Então, quem sou eu aqui dentro que está sendo refletido através dessa imagem no espelho? Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente reflete aquilo que a gente sente. Por isso esse olhar é importante. Não que você reflete para os outros, não que você reflete no mundo lá fora, mas o que você reflete quando só está você e o espelho. O que você tem conversado com esse espelho ou o que você não tem conversado com esse espelho que você precisaria conversar. Essa é a investigação de si mesmo. E quando você começa a olhar verdadeiramente para dentro, quando você passa por um processo de introspecção, buscando entender o seu sentir verdadeiro, buscando nomear os seus sentimentos, buscando conversar com você de uma forma interna e muito particular, que seria a autocomunicação. Não só para conversar com você, como também para se ouvir. Quanto tempo você não se ouve? Quanto tempo você não para sentir e ouvir o que o seu eu interno realmente quer, o seu eu interno realmente necessita? Quando você parte para um processo de autorrespeito, um processo de ser verdadeiramente quem você é. Um processo de buscar suas origens, um processo de entender sua cultura, entender como você chegou até aqui, olhar um pouquinho para a sua história de vida, para os caminhos que você fez até chegar aqui. E o quanto é importante toda a sua trajetória para esse resultado que você tem. Não só para o resultado que você tem, mas também para o resultado que você quer ter lá na frente. Tudo que você sabia até então te trouxe até aqui. O que você não sabia, que você está aprendendo agora, é o que vai construir sua caminhada daqui em diante. E isso faz toda a diferença. Por isso que é tão importante você começar a investigar-se agora, para que sua caminhada e sua jornada sejam... Para que a sua caminhada e a sua jornada sejam de muito mais força, de muito mais propósito, de muito mais alegrias e celebrações a partir de tudo que você vai fazer daqui para frente.
se conhecendo, se olhando, se respeitando, se aceitando e se amando, principalmente. Quando a gente fala de se auto-investigar como um novo hábito, como um novo costume, um novo comportamento, vai ter muitas coisas que a princípio a gente vai achar bobeira, vai achar frescura, principalmente quando a gente fala dos nossos sentimentos. Então, minha primeira dica para vocês nesse processo de auto-investigação: não menospreze os seus sentimentos e nem fique caracterizando, isso é positivo, isso é negativo. Isso é seu. Então, independente de ser positivo, negativo, frescura ou não, é importante você olhar, é importante você acolher e você interpretar. Porque sendo bom, ruim, frescura ou não, é um sentimento seu. Deixa esses julgamentos para quem está externo, né? Que esse julgamento não te afete, porque você vai estar muito bem estruturada. Mas não julgue os seus sentimentos. Acolha-os, interprete-os, nomeie-os e responda a eles da melhor forma possível, interpretando e dando uma resposta para esses sentimentos, dando o seu entendimento para esses sentimentos. Então, primeira dica: não julgue os seus sentimentos. A minha segunda dica com relação a esse seu processo de autoinvestigação é para que você não tome decisões por impulso, para que você não faça as coisas naquele momento de maior estresse, naquele momento de maior sofrimento, porque depois vem o arrependimento e daí a gente não consegue mais contornar ou recosturar algumas coisas. Isso principalmente, meninas, Big Shop. Esse momento do Big Shop é um momento muito delicado. Então, por mais que você esteja ali no seu limite com relação à administração das duas texturas, se questione. Tem até um vídeo aqui que fala de perdas e ganhos para você analisar com relação a fazer ou não seu Big Shop. Então, respira fundo e não faça nada por impulso, porque depois você pode se arrepender e não tem como revisitar esse momento, porque daí já foi. Aí a gente aprender a lidar com o que já foi. Tudo que a gente transforma, tudo que é novo, a gente precisa sim aprender a lidar. Mas quanto mais firmes nós formos nas nossas decisões e nas nossas atitudes, mais tranquilo vai ser lidar com depois, porque foi uma decisão. Um comportamento e uma ação muito bem definidos. Então, dica 2, não faça nada por impulso. Reflita antes e decida realmente os seus passos. Dica 3, com relação ao seu processo de autoinvestigação. O seu externo é sim o reflexo do seu interno. Isso é muito importante. Então, quando você se olhar no espelho, se você não gostar do que você está vendo, lembre-se que você não está vendo só uma imagem. Você está vendo o reflexo de uma estrutura e de uma construção interna. Então, se o reflexo não for legal, vamos olhar para dentro com mais atenção, vamos olhar para dentro com mais amor e mais cuidado, para que esse reflexo se faça cada vez melhor, cada vez mais bonito e cada vez mais brilhante e feliz. Então, essa é a minha dica 3 com relação ao seu processo. O seu reflexo externo é um reflexo do seu interno. Se ele não estiver legal, olha mais fundo lá dentro, para você ter uma melhor imagem refletida aí fora. E meninas, tudo é uma decisão, né? A sua transição foi uma decisão. E a partir do momento que você começa a caminhar em função da sua decisão, mas com o processo de autoinvestigação, vendo os seus detalhes, vendo a sua história, ouvindo os seus sentimentos, respeitando os seus momentos, você passa assim a ter mais conhecimento sobre você, a ter mais posse sobre suas atitudes, ter mais conhecimento sobre os seus comportamentos, sobre o que esperar, sobre o que não esperar, sobre aquelas suas reações repentinas. Você passa a se conhecer melhor. E tudo que você conhece muito bem, que você tem propriedade, que você é dotada de realmente competência sobre aquilo, você se torna mestre. Então, a partir do momento que você organizar essa estrutura de autoinvestigação, com todos esses cuidados e todas essas dicas que eu te falei, você passa a ser mestre de si mesmo. E quando você se torna mestre de alguma coisa, todas as críticas com relação aos posicionamentos do conteúdo que você traz, com relação ao conteúdo e disciplina, de repente, que você defende, as pessoas não argumentam mais com tanta força porque você é mestre. A forma que você se coloca traz muita propriedade do que você fala, porque você é mestre. É isso que eu quero que você traga para você. Que você tenha tanta posse do seu eu, que você tenha tanta posse das suas competências, da sua potência, do seu empoderamento, que você se coloque de forma que as pessoas não se sintam à vontade para falar o contrário. Que as pessoas não se sintam à vontade para te olhar com olhar de crítica, te olhar com olhar de preconceito, porque você é mestre naquilo que você traz. Você é mestre em você mesma.
Essa é a minha proposta. Então, meninas, sigam essas dicas, comecem o seu processo de autoinvestigação agora. Revisitem sua história, revisitem a constituição da sua estrutura, revisitem o seu caminho, a sua jornada, para você se tornar mestre de si o quanto antes, para você se tornar dona de você o quanto antes. Porque quando você olha para dentro, com todo esse cuidado, você transforma dentro. E quando você transforma dentro, aí sim, você passa a amar fora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aqui. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, meninas, por favor, compartilhem. A gente precisa levar essa informação para mais mulheres. A gente precisa trazer essa luz de olhar para si, para mais mulheres, para que elas se sintam cada vez mais fortes, mais empoderadas. E a gente forme aqui uma corrente do bem. Uma corrente voltada para realmente trazer luz para essas mulheres que estão perdidas aí nessa escuridão de preconceitos, de exigências sociais, de falta de valorização, porque tudo isso ela vai encontrar lá dentro. Então, é com essa luz, olhando para si, olhando para sua saúde emocional, que ela vai realmente brilhar e encontrar esse seu caminho. Então, compartilhem essa informação para que alcance o maior número de mulheres possível. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais.